Pois é, pessoal. No vídeo passado eu estava falando com vocês sobre as curas proporcionadas pela fé. No caso, nós vimos ali umas duas curas que o Salvador fez, e no qual ele mesmo, e eu não sou melhor do que ele para dizer o contrário, ele atribuiu a cura à fé das pessoas. Então, isso é respondendo a algumas pessoas que já me perguntaram, ou aquelas pessoas que sempre perguntam a vocês também: vem cá, mas a pessoa teve fé naquela madeira que o pessoal passa carregando em procissão, num santo, o copo d'água curou e tal. Ou seja, desde a escritura nós vemos que não é copo, não é veste, não é roupa, é a fé que cura as pessoas. Infelizmente, essa fé ela é direcionável, seja para ser utilizada através do bem ou através do mal. As pessoas algumas vezes dizem que fé é só em Deus e tal, mas infelizmente não é assim, queria eu que fosse. Mas vamos ver agora a fé no outro critério. Falei aqui da fé no critério terreno e vamos falar agora da fé no critério para a salvação. O critério para a salvação é um pouco complexo, porque depois da graça, aliás, antes da graça, que existia as leis cerimoniais, né, todo aquele culto complexo para a remissão de pecado, né, uma remissão que não era remissão, mas servia para um fazer de conta. Antes, a fé, a salvação era pela fé. Só que em alguém, não é dessa vez, a fé não é em qualquer coisa que vai funcionar para te salvar ou para me salvar. A fé dessa vez ela tem que ser direcionável para o certo, para nós nos salvarmos, para que o Salvador nos salve. Então, antes da graça, né, existia o seguinte: a fé, ela. Então, a fé antes da graça, né, existia, mas a fé que salvava era a fé no Criador. Só que o que acontecia? Existiam vários trabalhos, né, várias cerimônias que os sacerdotes faziam, né, para remissão de pecados, para tentar se salvar, né, várias leis, sendo que o próprio Shaul, no caso o Paulo, ele disse o seguinte: que a lei, ela não, todos os seus antepassados tentaram se salvar através da lei e não conseguiram. Mas hoje somos salvos pela graça. Então, o que acontece? O que o diabo fez depois da graça? Porque antes o pessoal ele tentava se salvar através de rituais, através de práticas, né? Através da lei. No caso, quando você tenta se salvar através da lei, você utiliza a lei como critério de salvação, você está tentando se salvar através de obras, coisa que nenhum ser humano conseguiu até hoje. Se conseguir, me avisa, que aí eu vou tentar também. Se um ser humano não precisar da morte do Criador para aceitar a graça em sua vida, para poder adquirir assim neste momento a salvação, a partir do momento da crença, né? Aí você me avisa. Mas até o presente momento não descobrimos ainda
nenhuma pessoa que foi salva através de obras, no caso, através de leis, ou seja, através de si mesmo. Então, com a vinda da graça, ficou muito fácil se salvar. Não é só você, por um lado, por outro lado, continua a mesma coisa. É só crer no Criador. Só que aí, o que é que o diabo fez? O que é que o inimigo fez? O que é que o Satã fez? Ele procura agora fazer com que as pessoas, já que ficou agora fácil para as pessoas, basta crer não só em Deus, mas ter o Filho dele como intermediador, que aí você, automaticamente, você fazendo isso, a graça vem até você, e aí ela te justifica, ela te isenta de todos os erros, de todos os pecados. Então ficou difícil para o diabo acusar, falar, não, fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Fulano fez uma obra mal, fez uma obra boa. Ele vai estar difícil dele acusar, porque a obra não vai te salvar. Então o que vai te salvar é a graça, é isso que vai justificar suas obras más e suas obras ruins. Pessoas falam que mas as obras más vão ser computadas, vão ser cobradas. Vão ser cobradas, mas independente de ser cobrada, não significa que não serão justificadas. E a justificação que vai ter para as obras ruins vai ser a graça, se caso você aceitou, através do Criador. Então o que acontece? O que o inimigo fez? Já que agora ficou fácil se salvar, já que agora é só crer que aí você se salva, né? O caso, o Criador te salva. Então vou fazer eles crerem no errado. Porque para critério de salvação existe direção no qual você deve pôr a sua fé. Para critério terreno, não. Para critério terreno, você pode pôr a fé até num cacto, num CD, em qualquer coisa. Se quiser pôr sua fé, você põe para alcançar os seus objetivos terrenos. Mas para alcançar a salvação, só no Filho do Criador. Não tem mais A nem B, é só nele. E vamos ver aqui um trecho aqui de Apocalipse, no qual fala aqui sobre alguns salvos que já estarão, né, com o Criador. Isso aqui é a profecia de Apocalipse, que irá se cumprir. Aí diz aqui está a perseverança dos santos. Deixa eu aumentar a tela. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao Criador, ao Filho do Criador. No caso, aqui não está dizendo assim, aqui está a perseverança dos santos. Algumas outras escrituras, algumas outras bíblias falam, aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé no Criador. Então é o seguinte, aqui não está dizendo assim, aqui as pessoas que estariam salvas, né, ou dentro de 144, ou dentro desse grupo aqui no qual estariam salvos, não é as pessoas que têm fé em qualquer coisa. Aqui não está falando aqui, são as pessoas que obedecem aos mandamentos de Deus e têm fé. Não está falando aqui que tem fé. Ou aqui como está dizendo, né, e permanecem fiéis. Ou permanecem com fé. Mas não para aí. Não para aqui. Esse pedaço de texto não para aqui. Ele diz em quem você tem que ter direcionado a sua fé para critério de salvação. Aqui está falando dos grupos, do grupo pós-graça. No caso, somos nós. Você tem que ter a fé direcionada ao Salvador. Não é o pastor, não é a religião, não é o copo, não é essas coisas que vão te trazer
benefícios terrenos, não. Para critério de salvação, a Escritura é clara, ela diz que é só a fé no Criador, no caso, no Filho do Criador. Então, não tem meio termo para critério de salvação. Não adianta você estar indo em igreja, não adianta você estar achando que está fazendo as coisas corretas, se você não acredita na graça. Porque a graça vem através do crer no Filho do Criador. Então, o trabalho do inimigo, como eu estava citando antes, é o seguinte: é fazer a única coisa mais simples, trocar essa parte aqui. Porque essa parte é o que vai fazer com que as pessoas se salvam. É o local onde você tem que depositar a sua fé. Aí, se ele apresenta para vocês, né, um Jesus, né, um ser diferente, né? Um ser, ele só faz trocar agora o ser no qual você vai depositar a sua fé. E esse ser no qual você deposita a sua fé, o Satanás, o inimigo, ele tenta e ele está conseguindo dizer para você que em quem você tem que depositar a sua fé é simplesmente nesta figura que estamos vendo aqui, essa figura de cabelos grandes, olhos azuis, barba, outras com o coração no meio, né? Existem vários folhetos, outras coisas que sempre estão mostrando essa fotografia, né, de uma pessoa no qual está espalhado pelo mundo que esta pessoa é o Salvador. E, amigos, vou revelar para vocês que esta pessoa é o próprio Satanás. Esta pessoa é o próprio inimigo, no qual ele se põe no lugar do Criador, onde várias e várias pessoas depositam a sua fé para critério de salvação em um Salvador que não pode salvar, em uma imagem, em uma figura que várias religiões, eu digo várias para não dizer todas, mas é uma grande maioria que utiliza esta imagem como a imagem do Filho do Criador. E é uma coisa triste, porque Paulo já vem nos dizendo que antes da vinda do Criador virá o iníquo, viria o falso, né? O falso Messias. E nós vemos essa imagem aqui divulgada em quase todas as igrejas, quase todas as religiões, no qual professam em folhetos, em estudos bíblicos, em gravuras, em slides, em filmes e em várias e várias películas ou várias e várias fotografias ou imagens, né, gravuras, esta imagem como a imagem do Filho do Criador. E essa imagem não é a do Filho do Criador. Essa imagem é do próprio Satanás, que vai se fazer passar pelo Filho do Criador. Então, fiquemos atentos
né? Porque para critério de salvação, o inimigo só precisa fazer uma coisa: fazer com que você creia no errado. Fazer que você deposite a sua fé de salvação em um ser errado. Esse não pode te salvar. Esse jamais vai te salvar.